Boa tarde, pessoal. Como é bom estar mais uma vez aqui falando um pouco da palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos visitar os livros dos Evangelhos de Cristo, né? E vamos falar um pouco do livro de Marcos. E no capítulo 5, versículo 1 até o 20, trata-se do endemoniado de Gadara. Um jovem que saiu de uma cidade chamada Decápolis e foi até a cidade de Gadara. É uma história que traz um relato de desafios, de lutas, de um atraso de tempos e de realizações que estava para acontecer, porque todos os planos e projetos de Deus, ele tem um tempo para se cumprir na vida de cada pessoa. E esse jovem, ele vai sair da cidade dele, a cidade chamada Decápolis, e vai até Gadara. Ele vai sair do norte de Judá e vai até Israel, em Gadara, no sudeste. Vai percorrer aproximadamente quase 3 quilômetros, um total de 3.000 metros de distância. Esse jovem vai ter um desafio, porque ele vai passar por um processo em toda a sua trajetória no deserto, e esse processo vai fazer com que ele passe situações difíceis e vai chegar ao seu objetivo, que era chegar até Gadara. Só que ele não esperava o que ia acontecer com ele. Então, Deus tem um plano, tem um projeto, tem um chamado para cada pessoa. E o chamado tem o seu tempo certo. Não importa quem você seja na vida. Não importa quem você era, quem você é, o que você esteja passando. Não importa a sua situação de vida. Mas quando Deus tem um chamado para aquela pessoa, quando chega o tempo de Deus, ela vai ter que se cumprir. Porque aí é um ser escolhido para Deus no momento certo. E ele vai passar por dificuldade, por situação difícil, porque ele sai de uma cidade, ele não vai com ele parentes, nem a sua parentela vai poder ajudá-lo. Ele vai ficar numa situação completamente difícil. Ele vai ficar numa situação em que Deus é a única saída para ele sair desse grande problema. Então tem problema na nossa vida que não tem recurso humano para poder te socorrer. Tem problema na nossa vida que o único que vai poder lhe tirar daquela situação é Deus. É um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema conjugal. Então tem problema
que você vai usar de todo o mecanismo, vai lutar, vai fazer, vai orar, vai buscar. E no seu fervor, no seu temor, e Deus é que vai lhe dar a resposta. Então, aquele jovem, ele faz esse percurso e chega naquela cidade. E Jesus está saindo de um lugar para vir para outra margem. A outra margem era justamente Gadar. Mas todo aquele que está a serviço de Deus para fazer algo em favor de alguém, vai também passar por dificuldade. Às vezes uma irmã precisa de uma oração e vai ligar para você socorrê-la em uma situação, e você vai fazer um percurso e muitas coisas vão acontecer, carro vai quebrar, problema na trajetória, engarrafamento, toda dificuldade para que você não chegue a tempo. Então, sempre vai ocorrer uma situação. É o caso de Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo no barco. Os seus discípulos não podiam fazer nada. Por quê? Porque a fé, ele não tinha uma fé para ter a autoridade de controlar o vendaval, a chuva que estava ocorrendo e a situação que estava nos barcos, porque havia outras embarcações menores. E Jesus, naquele momento, ele se desperta e dá ordem para a chuva, dá ordem para o vento e para a autoridade de Deus nas nossas vidas é muito importante. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é muito importante. Porque esses momentos difíceis e que você não pode contar com ninguém para te socorrer, para lhe ajudar. Momentos que só o Senhor, que está vendo as suas dores, que está vendo a sua situação, que está ouvindo as suas orações, é que vai no momento certo interceder para trazer uma providência, um milagre, porque Ele é o Deus do impossível. No livro de Lucas, capítulo 37, a palavra de Deus vai dizer que nada é impossível para Deus. Então, ele estava agora na mão dos demônios. Aquele lado do mar da Galileia, aquele lado do mar daquelas cidades, a qual Decápole era uma cidade confederativa. Por ser uma cidade confederativa, o povo de Decápole sabia da situação de todo mundo. Os seus pais sabiam da situação daquele jovem. Então, tem problema na nossa casa que nós estamos sabendo da situação dos nossos filhos, que está envolvido com droga, está envolvido com coisas erradas, com furto, prostituição. Então, nós sabemos que não só a família, mas aquela comunidade ali na redondeza está sabendo da situação do teu filho. E é uma coisa chata, triste, porque você cria o filho, dá amor, dá carinho, então você sempre quer o melhor. Sempre quer dar o melhor para os seus filhos. Mas os filhos de hoje,
eles não têm o ouvido para os seus pais. Os filhos de hoje, ele constrói amizade. A amizade pode ser uma amizade que o vai levar para um vício, vai levar para uma bebedeira, vai levar para um uso de droga, vai levar para coisas erradas. E o pai está ali falando, e o filho não tem ouvido para o pai. Os filhos de hoje têm que ser monitorados, gente. Os filhos de hoje têm que ser acompanhados. Hoje, os pais, para não ter muito trabalho com seus filhos, os filhos ainda têm 5, 6 anos de idade, 7, compram um celular e dão aos seus filhos. O que acontece? Você coloca o seu filho ali no celular e ele não sabe o que é infância, porque ele vai ficar preso num aparelho de celular. Então vocês precisa dar amor, dar carinho, precisa interagir com seus filhos, precisa trazer os seus filhos para uma aproximação de família e não deixar que ele conheça o mundo de uma maneira facilitada. Então nós temos os canais de TV com programações absurdas e nós temos pessoas que já compram, como já falei, celular para não ter trabalho com os filhos. Então aquelas brincadeiras de antigamente, aquela aproximação, aquele contato de pai, de mãe, agora você não vê. Então, esse jovem está agora numa situação difícil, porque ele vai chegar num lugar que ele geograficamente não conhece e a cidade que ele está é uma cidade de comércio, onde ali vai entrar vendas de madeiras, vendas de tecido, vendas de escravo. Então, os demônios, a chegada de imagens, a chegada de bruxos, de feiticeiro, a chegada de culturas de fora. Então, aquela área dali, de Damasco até Decápolis, pegando ali Gadá, aquela região ali, a maioria da população era habitada por povo de origem grega. Então, os próprios moradores daquela localidade não conseguiam dominar o demônio que estava naquele jovem. Quando você está num ambiente que está poluído, um ambiente que está contaminado com um costume, com uma seita, com uma religiosidade que não tem nada a ver com Deus, você não vai ficar naquele ambiente, porque vai se tornar um ambiente carregado, pesado, um ambiente sem o fluir do Espírito Santo. Mas Deus está chegando, Jesus está chegando naquele lugar. Jesus está chegando naquele lugar. E a palavra vai dizer que nem as correntes segurava esse homem. Ele vivia de baixo acima do cemitério pelas cidades, ruas adentro, acorrentado, mas corrente nenhuma o conseguia prendê-lo. De tão forte e de uma quantidade de demônio que era impossível alguém segurar este homem. Então, como a família poderia fazer alguma coisa por ele? Era uma coisa alabante. Então,
Tem jovem que faz amizade com outro jovem viciado, jovem que está num caminho totalmente errado, e os pais falam, dão conselho, e ele, não pai, não mãe, é meu amigo, problema dele, ele usa as porcarias dele lá, eu não vou usar não, mas não adianta, porque de qualquer maneira essa amizade vai influenciar e vai levar o seu filho ao erro. E quando aquilo ali se apodera da pessoa, é uma luta, é uma humilhação, porque ele não consegue dominar o vício, ele não consegue dominar as drogas. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair nas mãos dos fornecedores, e os fornecedores vão ser a família deles, porque enquanto ele estiver devendo, ele é escravo do sistema. Então, aquele jovem está ali agora, ele está sendo escravo dos demônios, porque os demônios já controlou a mente, já controlou os pés, já controlou os braços, porque quando Jesus Cristo chega até ele, ele rapidamente reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha como é linda essa passagem. Essa passagem é muito linda, porque o próprio demônio sabe com quem está lidando. Então, quando você estiver revestido do poder e que vir um endemoniado procurar um problema com você, pode ter certeza que você vai chegar perto dele com autoridade no nome do Senhor Jesus. Ele vai se abater, porque ele não vai ter forças para vir de contra você, porque você está revestido. Então a mesma coisa o demônio, quando percebeu que Jesus estava chegando, e Jesus, com toda a autoridade, vai perguntar: qual é o seu nome? E ele vai dizer para Jesus: Legião. Jesus já sabia que tinha uma legião de demônio, que a situação deles estava escandalosa. Agora imagine este homem, que tormento de vida ele estava. Porque não se sabe qual foi a finalidade dele de ir até Gadara, porque ele saiu de Decápolis. Como eu já falei, Decápolis é uma cidade confederativa, é uma cidade que cuida dos impostos das demais 9 cidades, e tem que prestar conta ao governo daquela época, que era o governo de Roma. Então ele está numa situação em que ele, sendo de uma cidade onde a autoridade de Deus está ali naquele lugar, por ser uma cidade de um poder aquisitivo, do qual tem o controle econômico das demais cidades, por que ele vai para uma cidade chamada Gadara? Então o que se dá para entender é que esse homem poderia ser um comerciante que saiu de uma cidade para comercializar em outra. Mas não está aqui a importância, o significado de por que ele está naquele lugar. O que está se tratando aqui é que ele está sendo aqui dominado pelos demônios. E Jesus tem chamado para aquele homem. E quando você tem chamado, meu irmão, você pode estar vivendo a pior miséria da sua vida. Você pode estar vivendo o maior sofrimento da sua vida. Mas se você tem chamado, vai chegar o seu momento. E o demônio, vendo que ia perder a sua autoridade
naquele lugar. E já acostumado com o ambiente, porque o ambiente era bom, era favorável, o povo era um povo que não conhecia nada sobre Jesus. Então, eles queriam que Jesus o desprezasse, o jogasse para uma manada de porcos. O que eu quero te dizer é o seguinte, que os demônios, eles só agem em corpos que lhe dá facilidade de entrar. O que eu quero te dizer que ele, para poder agir na sua vida, você tem que abrir a porta para ele entrar. Então, de maneira nenhuma, aceite isso. De maneira nenhuma, aceite essa entrada. Não dê ousadia, não dê autoridade a um elemento que precisa das nossas fraquezas, das nossas condições debilitadas para poder entrar, para agir e destruir famílias, filhos e tudo o que puder. Foi assim com Davi, que era segundo o coração de Deus. Por causa de uma mulher, ele recebeu o perdão de Deus, mas ele carregou uma sequela para a vida toda. E todo mundo sabe dessa história. Os filhos dele, um matou o outro, um teve relação com a irmã. Então, as sequelas ficaram. Deus o perdoou, mas as sequelas ficaram. Então, irmão, não dê brecha. Não deixe que o inimigo tome posse da sua vida. Resista às forças do mal com oração, com palavra, com temor ao Deus que você serve, porque Ele opera, Ele faz maravilha, Ele entra na sua luta, Ele vai ao seu favor. Então, você precisa se posicionar, precisa estar atento às armadilhas do inimigo. Quando adentrar em uma casa, adentre com oração. Quando sair desta casa, saia com oração. Porque você está sendo recebido. E se você não for bem recebido, aquele que está ali em cima te vendo, vai te guardar. Eu quero te dizer a você que naquele momento que ele percebe que não vai vencer a batalha, ele pede para poder ser entregue aos porcos. E naquele momento, que ele é jogado aos porcos, e todos eles vão cair de um precipício. Porque eu quero te dizer uma coisa, Deus não faz nada pela metade. Se você orou e quer uma resposta, Ele não vai fazer nada pela metade. Pode esperar que Ele vai te responder. Está tudo programado, tudo certo para no momento certo acontecer. Se você está vivendo uma situação difícil, calme, se acalme, ore, entregue na mão dele, porque naquele momento certo Ele vai entrar e vai te dar a resposta. Ele nunca deixa aquele que o ama, que o adora, que o louva, que o reverencia, sem resposta. Qual o pai que vai abandonar o filho em uma batalha, em uma necessidade, em uma guerra? Então, naquele momento, Jesus Cristo, com autoridade, expulsa o demônio daquele rapaz. E todos ficam parados e ficam vendo, porque somente um homem santificado, um homem com autoridade do Espírito Santo, teve o poder de fazer o que os bruxos, que o feiticeiro, o que os macumbeiros, o que os que fazem magia negra não conseguiram fazer, porque ele era escolhido.
aquele homem era escolhido. Meu irmão, é como eu falei, aqueles que são filhos são propriedade exclusiva. E sendo propriedade exclusiva, são intocáveis. Por mais que você esteja passando uma luta, uma dificuldade, Deus vai mudar a sua história. E aquele menino agora vai receber um Senhor. E todos vão ficar perguntando quem fez isso. E ele vai falar com o Senhor e vai dizer: Senhor, eu quero ir contigo. E o Senhor falou: não, você não pode ir comigo. Você vai voltar para a tua cidade, Decápolis, e vai anunciar a minha palavra. Daquele dia em diante, ele foi uma testemunha viva. Foi um evangelista vivo do poder e da autoridade de Deus naquele lugar. E eu quero te dizer, meus irmãos, se você confia, se você determina com fé e com temor, você tem a vitória nas mãos. E nessa tarde eu quero agradecer a Deus por tudo que eu estou trazendo para você, porque é para você. Deus tem o poder de mudar vida e histórias de vida e fazer você ser uma pessoa realizada e feliz. E que Deus abençoe a todos.